Retornando desse pequeno intervalo, o programa Mais Saúde, que hoje recebe o professor Dr. Luiz Dematê, que está nos dando uma aula de como é possível fazermos criações em larga escala para alimentação da população de modo geral, de maneira coerente, aquela que a gente fala como Deus quer, né? Que pelo menos Ele espera que a gente faça. Mas lembrando que esse programa existe graças à colaboração dos sócios, que podem estar adquirindo todos os nossos produtos de evangelização através do Departamento Davi, 0 Operadora 12 31 86 2600, mas também você pode estar indo nas livrarias da comunidade Canção Nova, que pelo Brasil tem várias, e tem também nos nossos queridos irmãos portugueses, né? O João Luiz sempre me pede para dar um alô para vocês, um carinho muito grande saber que vocês assistem Mais Saúde. Nós estaremos aí em novembro, Dr. Roque e eu, atendendo a um convite do João Luiz, estaremos em missão. Ele depois vai disponibilizar as datas, são 2 finais de semana, vai ser, se eu não me engano, no Porto e em Lisboa. Então vai dar para contemplar todo mundo. Mas nós temos uma livraria em Lisboa. Basta você entrar no site www.cançãonova.pt, PT de Portugal. E lá você encontra o endereço onde você pode estar adquirindo todos os produtos, ajudando a missão, e inclusive esse último livro nosso, o Alimente Bem Suas Emoções, onde eu falo super bem do ovo, né? Falando do ovo, nós temos aqui o ovo realmente é um alimento completo. E a gente sabe, professor, que o ovo da galinha que cisca é um ovo de melhor qualidade. O senhor estava falando no bloco anterior da importância do ambiente, do bem-estar do animal. Porque, lógico, um animal estressado aumenta a salmonela, que é natural da galinha, etc. Mas que quando ela está no seu ambiente, feliz, tranquila, isso reverte também esse bem-estar no produto que nós depois vamos consumir. E me conte uma coisa, quer dizer que, creio eu que, não sei, o senhor me confirme, que a coleta dos ovos, quando você tem o frango de granja, ele é automático? No caso das galinhas, a galinha fica em sistemas confinados, é um sistema basicamente automático, ou seja, elas estão em gaiolas, o ovo desce, e ali ou ele é coletado manualmente, mas assim, todo ele colecionado, ou algumas estruturas mais tecnificadas vão ter modelos de coleta automatizada. Tá. E aí, no caso, essa é a coleta feita pela Core. É manual, pessoa toda paramentada, e isso daí, lógico, que acaba acrescentando um custo um pouco maior no produto, certo? Mas... Aqui já é o frango orgânico, mas... Isso a gente vai falar. Deixa eu ver, eu acho que o slide... Aqui é o frango. Olha, gente, como eles ficam soltinhos, que graça. Esse é o frango orgânico. Né? Tranquilo. Isso. Olha que bonitinho. Olha, aqui que também lindo. é um frango orgânico. Diácono deve Mas já de outra linhagem. De outra linhagem, né? Diferentes. Depois o senhor até me conta quais são os produtos. Então nós temos as pessoas entrando. Então aquele manejo que nós vimos dos ovos, então nós temos uma mão de obra maior num sistema como esse. Sim, num sistema desse de galinhas soltas, a mão de obra sempre vai ser maior do que comparado com um sistema convencional. Mas é algo que a gente implica, obviamente, aquela ideia, né, vai implicar em custo, quer dizer, toda a indústria sempre pensa no aumento da escala e como reduzir custo, isso é inerente à nossa sociedade, não há problema, mas a gente entende que quando a gente está produzindo alimentos, deva-se existir alguns limites para essa situação. Então, algo que promova o emprego no campo, a mão de obra, né, que se fixe, que possa ter condições de viver bem, a gente entende que é algo que a sociedade deve reconhecer como positivo. Então as pessoas nos grandes centros, elas entenderem que aqui não é só uma questão de não uso de antibióticos, do bem-estar animal, mas também a questão do emprego no campo. Isso é algo que promove equilíbrio social entre as cidades, entre o meio urbano e o meio rural. E o meio rural é algo que, esse modelo de agricultura que se estabeleceu, ele é um modelo que desprivilegia o trabalho no campo. Então ele vai promovendo áreas extensas, monoculturais, as pessoas vão perdendo o seu local ali e vão vivendo
infelizmente, muitas vezes marginalmente nos grandes centros. Então, promover esse equilíbrio, promover sistemas produtivos que contribuam com esse equilíbrio é algo que também faz parte das nossas intenções, do nosso trabalho, dos nossos objetivos. Eu sempre comento até com o paciente, porque a gente sabe do prejuízo no organismo, do pesticida, do agrotóxico. Aí fala, ai doutora, mas o alimento orgânico é caro. Eu falo, gente, primeiro é uma questão de oferta e procura. Eu tenho certeza que se aumentar a procura, claro que vai começar a baixar esse preço. Mas atrás de um alimento orgânico, você fica sabendo o quê? Primeiro lugar, você tem um empregado que se mora naquele local, ele mora numa casa de alvenaria. Todos os filhos têm que estar matriculados em escola. Então tem um bem social que eu gostaria até que depois a gente falasse um pouco mais. Sim. E é o que o senhor falou, a valorização do homem do campo. E aqui são os manejos dos nossos ovos, os ovos da galinha feliz, como eu digo, né? E a cor é importante, né? Frisar que existe um pouco de produção. Sempre nós, para desenvolver o modelo, para aprender, para entender, né, como é que as curvas de produção e tudo mais, nós trazemos esse processo para dentro da empresa. À medida em que nós conhecemos isso, tecnologicamente passamos a dominar, nós também transferimos isso aos produtores. Então, é o que vem acontecendo no ovo, onde alguns produtores já fazem parte do sistema, como é o caso dos frangos também. No início, né, nos frangos hoje, então, entre produtores de frango e ovos, nós já temos 28 produtores que são integrados ao sistema. Beleza. E eles passam não só produzem conjuntamente, participam, enfim, do nosso próprio crescimento, do nosso entendimento, da nossa compreensão de aspectos técnicos, de aspectos ligados aos modelos produtivos. E isso traz uma ideia de um desenvolvimento rural sustentável, né? Propriedades que passam a vivenciar as suas produções sem o uso de agrotóxicos, de adubos químicos que são de alta solubilidade, que são altamente impactantes ao meio ambiente, enfim, sistemas produtivos que estão em acordo aí com a ideia da agricultura orgânica, da agricultura natural e tudo mais. Porque para ter a certificação de orgânico, existe tantos aspectos envolvidos, como por exemplo, às vezes assim, era proibido esse pesticida, agora não é mais. Só que tem o seguinte, até ele sair do planeta, daquela terra onde um dia ele foi colocado, às vezes leva 200 anos. Então você não vai poder fazer uma criação num terreno onde tem resíduo de antigo. Então, olha, é muito bacana esse tipo de trabalho. Nós vemos aí, aqui então... já é o nosso entreposto, né, de ovos, fazendo classificação e tudo mais. Ai, que lindo. Aqui o sistema, exatamente, né, onde as aves têm acesso às áreas externas. Certo. Isso é muito importante, de fato, para o bem-estar, né, delas. Olha, eu fico encantada. Elas recebem, nós também produzimos, né, verduras orgânicas e elas recebem esses alimentos. Muito interessante. E aqui é o nosso último slide, né? Mas eu quero deixar então essa imagem para fazer fundo para a gente, a importância, né? E tudo. Agora, professor, existe esse frango que a gente compra no supermercado? Gente, é super fácil. As pessoas, vocês estão bem distribuídos no Brasil? Sim, hoje praticamente em todos os estados do Brasil. Tá. Qualquer coisa entrando no site, tem como onde estamos, tem essas informações. No site da Corin, então, www.corin.com.br. Exato. Então vocês localizem. É a tal história, gente. Vamos gastar dinheiro no supermercado e não na farmácia? E olha, como diz Michael Pollan, aquele grande jornalista, estarei com ele em breve nos Estados Unidos, ele vai no Congresso de Medicina Funcional. Ele diz assim: vamos pagar mais e vamos comer menos. Então existe esse aspecto, não esqueça, nós comemos muita proteína. Um dia eu vou fazer um porcionamento proteico dentro de uma alimentação. Pra entender, né? Eu coloquei uma ideia de cardápio justamente com as porções corretas de proteína, consumindo ao longo do dia um pouquinho. E aí, no caso da Corin, ela tem aquele frango que a gente conhece, que é o tradicional, que tem aquela tarja verde, mas existem outros produtos. Nós temos, basicamente, nós temos o frango que nós chamamos de antibiótico free ou livre de antibióticos, que é esse modelo produtivo que nós estabelecemos, onde os animais são criados em todas as etapas absolutamente livres do uso de antibióticos. Como nós mostramos aqui também, né? Assim como, exatamente. E temos o ovo, o frango orgânico, né, que é esse frango criado dentro do sistema orgânico de produção, que é um sistema
legislado no Brasil, devidamente padronizado, normalizado no país, né? E temos o frango caipira, que é o frango caipira orgânico também hoje. Então ele tem o frango orgânico, que é o frango branco, que você viu ali um pouquinho, né? E temos o frango caipira. Esse é o branco, deixa eu ver aqui, o branco, né? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui? Esse é o caipira? Não, esse é o que nós chamamos de branco. São linhagens de crescimento mais rápido, né? Tá. E voltando um pouquinho, você vai ver o frango caipira orgânico. É esse aí, ó. Que bonitinho. Já é uma ave colorida. Sim. Ela tem alguns outros... Ela tem comportamentos um pouco diferentes. E tem, sobretudo, questões de palatabilidade, questões de sensoriais da carne e tudo mais um pouco diferente. Então, a ideia é mais do caipira, uma carne um pouco mais escura. Eu sei que o frango livre de antibióticos, né, que é aquele mais comum de encontrar, mas os outros eu noto que não é tão fácil o acesso, porque talvez até as pessoas não saibam que eles existem. Não só isso, também, Gisela, o que acontece é que a produção do frango orgânico, o Brasil ainda está começando, não só o Brasil, eu diria o mundo todo está começando isso, então não existe uma grande oferta de suprimentos para esse sistema de produção, ou seja, não tem tanto milho, tanta soja. Porque, gente, a comida do frango tem que ser orgânica. A água que ele toma, limpa, livre de qualquer substância. Exato. Então tem todo um contexto. Tem todo um contexto. E isso não é ainda algo totalmente tão fácil de ser obtido, né? Por enquanto. E está evoluindo. Graças a Deus. Ainda tem muitas dificuldades, que é ligada à ideia da agricultura como um todo. Quer dizer, de fato, a agricultura, como ela foi desenvolvida, esses grandes sistemas globais de agricultura, eles absolutamente não privilegiam a agricultura orgânica, a agricultura agroecológica, mas tem havido proposições, empenhos, países. Nós vamos ver a FAO, por exemplo, fazendo recomendações bastante explícitas sobre que os países se preocupem em desenvolver esses sistemas nos seus territórios, porque isso é absolutamente importante para a sustentabilidade. Professor, esse tema é um tema que eu gostaria de explorar um pouco mais, mas já vi a plaquinha que nós já estamos quase no final do programa. Você vê como passa rápido, ainda mais um tema como esse. Se você não conseguiu assistir o programa por inteiro, ele fica disponível a partir do momento que ele foi ao ar no nosso site, maissaude.cançãonova.com, e você pode divulgue esse programa, você está divulgando saúde. Mas, professor, eu queria convidá-lo para permanecer aqui conosco, porque eu gostaria que nós fizéssemos o próximo programa, a continuação desse, porque tem muitas informações interessantes em relação ao nosso planeta. Nós não podemos continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Eu gostaria que nós falássemos um pouco mais sobre isso, mas isso vai ter que ser para o próximo programa. Para fechar esse programa, qual o recado que o senhor daria para finalizar para os nossos telespectadores do Mais Saúde? Eu acho que é justamente essa consciência alimentar, né? Que as pessoas busquem olhar um pouco melhor o que é o alimento e consigam fazer um equilíbrio entre essa questão do que ele paga naquele momento, mas entender as implicações das suas decisões. Né? E, sobretudo, essa consciência alimentar, eu acho que você faz um fantástico trabalho. Obrigada. E tenho certeza que nós vamos juntos agregando aí, forças, né? Superar as maiores dificuldades e, sobretudo, trazer saúde às pessoas, que acho que é a vontade de Deus. Com certeza. Bom, esse foi o programa Mais Saúde e graças a você, sócio contribuinte, é que esse programa pode acontecer e justamente trazermos pessoas assim com esse compromisso, que não é um compromisso só com o ser humano, é um compromisso com o planeta e, consequentemente, com Deus. Mas eu espero você no próximo Mais Saúde, onde nós vamos continuar essa entrevista maravilhosa com o professor Dr. Luiz Dematê.